Na tela, os números do São Paulo na derrota por 4-0 contra o Flamengo. Todos esses números aí em vermelhinho, a gente considera que é o pior resultado em casa, o pior desempenho em casa. 40,9% de posse de bolas, apenas 6 chutes, segundo pior no ranking do São Paulo no Brasileiro. Gols sofridos, 4, obviamente. Chutes sofridos, 15. Chutes certos sofridos, 7. Ou seja, um bombardeio pro lado do São Paulo. Não, e sabe o que acontece? Eu lembro no começo do ano, quando a gente conversava com os dirigentes do São Paulo, com o Belmonte, com o próprio Júlio Casares... Ele entrou ao vivo no Sport Center, né? Não, e você lembra que era o seguinte discurso? O Campeonato Paulista é uma Copa do Mundo pra gente. Cara, a Copa do Mundo de São Paulo vai acontecer agora. Porque se não somar esses pontos agora, cai, cara. Quem diria que a gente ia chegar no final do ano com o São Paulo disputando essa Copa do Mundo? Que pode ser, ó... Não, eu não diria de jeito nenhum. Até porque ali no Campeonato Paulista, o São Paulo não só foi campeão, como jogou bem. Bons jogos São Paulo fez. Agora, essa situação é aí, né? Claro que eu já elogiei aqui há algum tempo a entrevista do Rogério. O Rogério foi muito claro, com tranquilidade não vai ganhar nada. É com sofrimento e com sufoco. Gente, o Rogério que está falando. O Rogério é um grande vencedor com a camisa do São Paulo. Ele chegou tem pouquíssimo tempo e ele já detectou que vai ser feia a coisa, que vai ser sofrimento, tudo. Eu acho que esse é o único passo positivo de ontem. Em relação aos números, esses números, obviamente, é de posse de bola, de chute. O São Paulo dificilmente tem um jogador expulso com 10 minutos de jogo, né? E sim, contra um time que é o Flamengo ainda por cima, que é um time ótimo. Então, sim, esses números foram horrorosos e acho que vão ficar horrorosos por muito tempo aí, sendo insuperados na sua feiura. Eu não sei se o Edu já está com a gente, já vamos acionar também o Edu, porque a gente faz aqui, Eugênio, essa análise de como o jogo muda, como o jogo tem a sua história, ele muda ali no começo. Só entendo, e vou passar para o Edu, Eugênio, que isso não serve como argumento para o Rogério. Ah, o jogo muda com 3 minutos. Muda porque o time dele entrega o jogo com 3 minutos. Nossa, mudou porque ele já começou com 20 segundos com o gol do Flamengo. Claro. Para ele não é argumento. Não é mudança, Não é? Ele pode ter sido diferente do que ele imaginou. Isso. Eu gostaria que tivesse sido diferente, mas com 20 segundos já tem o gol do Flamengo, então não é que mudou. O jogo já começou com o Flamengo atropelando o São Paulo. Vai mudar lá no segundo tempo, depois dos 4-0, que o Flamengo dá uma refrescada e tal, tira um pouco o pé do acelerador e aí não faz mais gols. Poderia ter feito mais gols. O que não deu certo foi o plano do Rogério para o jogo. O plano dele foi muito errado e acabou dando nisso. O Eduardo Afonso já está posicionado em frente ao CCT da Barra Funda. Edu, boa tarde para você. Eu sei que você é um cara com muitas informações de bastidores do São Paulo. Qual que é o tom dessa situação do tricolor neste momento? É de muita preocupação? É de entender que é uma instabilidade? É de confiança? Como que está a coisa aí, Edu? Tudo bem, Mari? Como é que você está? Tudo bem? Boa tarde, Vicari, comentaristas, fãs de esportes. Falamos aqui da porta do CT nesse feriado. Acho que o tom, ele tem muito a ver com o semblante do Rogério Ceni, com o tom de declarações do Rogério Ceni ontem na coletiva. Abatimento, tristeza e, acima de tudo, realidade que não é boa para o São Paulo nesse final de campeonato brasileiro. Para um time que sonhava com Libertadores, nem que fosse a pré, hoje é quase impossível esse sonho, né? Vamos imaginar, se tivermos G9, hoje o São Paulo está a 6 pontos do 9º colocado, que é o América Mineiro, que será até adversário do São Paulo na última rodada. O São Paulo precisaria aí, em 6 rodadas, tirar 6 pontos, enfim, desde que os adversários não ganhem. É uma situação impossível. Então, já existe um tom de desânimo para o ano que vem. O São Paulo não vai disputar Libertadores. O São Paulo, sem Libertadores, terá um orçamento limitado. O São Paulo, com um orçamento limitado, não contratará grandes jogadores. Não contratando grandes jogadores, a base do time para o ano que vem é essa e talvez desfalcada de alguns que vão sair. Então esse tom já mostra que essas derrotas seguidas, esse mau desempenho, eles não refletem só esse ano, refletem principalmente no ano que vem. Talvez uma Sul-Americana para amenizar, ou nem isso. E a Série B, que está aí, pode ser na próxima rodada. Se o São Paulo perder do Palmeiras, se o Juventude ganhar do Fluminense e o Bahia ganhar do Sport, não são resultados impossíveis de acontecer, muito pelo contrário, são resultados lógicos, né? O São Paulo perder do Palmeiras no Allianz, natural. O Juventude ganhar do Fluminense em Caxias, natural. O Bahia vencer o Sport mesmo em Recife, natural.
Então, o São Paulo já pode estar na zona de rebaixamento na próxima rodada. Para cair tem muita coisa, porque são 3 jogos seguidos depois no Morumbi. E aí, o Bruno falou de Copa do Mundo, e aí é a verdadeira Copa do Mundo do São Paulo, dia 24 contra o Atlético Paranaense, não nesta quarta, na outra. E aí, Sport e Juventude, que são adversários hoje diretíssimos nessa briga pela Série B. Então, esses 9 pontos no Morumbi vão mostrar se o São Paulo vai para as 2 últimas rodadas pensando seriamente em Série B, ou vai pelo menos estabilizado ali, nem que seja no limbo do Campeonato Brasileiro, onde não caminha para nenhum dos lados. Bem, eu estou aqui à disposição de vocês, tem pedido de desculpas do Caleri, tem já informações para o próximo jogo, tem um pouquinho a respeito do que aconteceu ontem no Morumbi, teve até invasão de campo depois que as equipes deixaram o gramado. Estou à disposição de vocês aí no estúdio. Boa, Edu. Eu só queria fazer um comentário, Bruno, porque é aquela coisa também. O Edu destacou essa sequência ali de Copa do Mundo do São Paulo, que joga contra times que estão diretamente nessa briga, mas é aquela coisa, essa sequência de agora, esse jogo contra o Palmeiras, pode definir o tom e o semblante e a forma que o São Paulo vai encarar esses próximos confrontos. Porque começa com aquele papo igual do Grêmio. Não, porque depois que passar esses jogos aqui... Não, porque não tem como ganhar do Atlético. Não, Grenal tudo bem, a gente não sabe. Mas aí vai perde para o América, aí não consegue se recuperar. O tamanho do caminhão, o peso do caminhão, né, Mário Marra? E entrar na zona de rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro tem uma questão emocional que eu julgo até muito pesada. Porque uma coisa é, você já está ali mergulhado, vamos reunir aqui, dar as mãos todo mundo, vamos lutar todo mundo. A outra coisa é, caramba, não dá tempo de sair. Vamos ter que ganhar todos os jogos agora, então e o São Paulo não está acostumado com isso. Né? O São Paulo dificilmente frequenta essa região. Eu acho que é muito difícil. Não pode entrar. Se entrar, não está condenado, gente. Claro que não. Vai ter... o Juventude vai jogar contra o Atlético, por exemplo. Tem essas coisas ainda pela frente. Mas tem um efeito emocional pesado. Melhor não correr o risco, né? Não corre o risco. Desculpa, Mário. Não, melhor não correr o risco. Não, mas assim, o que chama a minha atenção, viu, Edu? Eu não sei quem é que vai ligar o time do São Paulo. Porque a gente não vê o São Paulo lutando. Se você assistiu o Bahia, que seja, o Santos brigou, aí outro dia estava desesperado, brigava. O Grêmio, coitado, dá tudo errado pro Grêmio, mas você vê alguns jogadores brigando no São Paulo, assim, nada, né, Edu? Nada. Entra em campo ontem como se não tivesse acontecendo nada e não esboça a menor reação. Parte de quem agora ligar esses jogadores, Edu? O que os caras estão esperando? Então, parte do Rogério Ceni. Ontem... Os comentaristas estão aí, né? Mas na minha opinião, quando saiu a escalação do São Paulo, eu vi um jogador que há 90 dias não entrava em campo, jogando improvisado para marcar o setor mais forte do Flamengo, me parecia meio óbvio que o desastre seria por ali. E foi. Tirando o primeiro gol, que o São Paulo demonstrou uma tranquilidade que ele não tem no campeonato, né? O Miranda domina a bola na grande área, sai tocando com o Liseiro perde com 30 segundos o Gabigol, que 2 minutos antes abraçou o Rogério Ceni e conversou com ele à beira do gramado. Estava comemorando o primeiro gol. É de uma tranquilidade que até irrita o torcedor do São Paulo, né? Você com 30 segundos sair jogando diante de um time tão forte como o Flamengo, dessa forma, errando e permitindo o gol. E daí para frente deu tudo errado. O Diego Costa, 2 gols foram em cima dele, um outro gol foi pelo lado dele, embora ele não tivesse na marcação. Enfim, foi uma decisão equivocada. O Rogério teve pouco tempo para trabalhar o time, que voltou de Fortaleza na madrugada de quinta-feira. Mesmo assim, com 2 laterais de ofício no banco, né? Orejuela e Igor Vinícius, e claramente os dois ainda não justificaram nessa temporada as suas performances no time titular. Agora, se colocar um jogador que não atua 90 minutos, há 90 dias, para jogar 90 minutos contra o Michael, que é o melhor jogador, ou o setor mais forte do Flamengo, tem alguma coisa errada. O Rogério não quis explicar, ou não explicou ontem, porque ele usou justamente essa justificativa. O jogo acabou com 10 minutos, e aí não tem mais o que falar daquilo que nós pensamos, que nós montamos. Então, o cara que pode ligar esse time ao Rogério, me chamou a atenção também, Bruno e companheiros, uma declaração do Rogério ontem, que ele disse o seguinte: a gente não tem jogador no campo que fale bastante, que chame a atenção dos jogadores, que coloque essa energia, que ligue a tomada dentro de campo. Ele falou isso claramente.
E esse é um problema do São Paulo de muitos anos, não ter esse cara dentro de campo. Foram poucos os que passaram aqui nos últimos 10 anos que tem isso aí. O Miranda é um líder fora de campo, mas no campo ele não fala muito. Ele não é aquele cara que, sabe, liga os caras no 220. E o Rogério detectou isso. Então me parece que passa muito por ele, pelo trabalho que ele começa hoje à tarde aqui, tentar com a sua experiência, com a sua história de clube, mostrar que o São Paulo não pode disputar rebaixamento. E mais, hein? Nos últimos 10 anos, esse é o terceiro campeonato brasileiro que o São Paulo, na reta final, namora com a Série B. Fala, Eugênio. Sobre isso que o Edu estava falando, tinha um cara no São Paulo que vai ser apresentado depois de amanhã lá no Camp Nou, no Barcelona. Tinha um cara, tinha esse cara com esse perfil de liderança. Aliás, está indo para lá por isso. Está voltando para o Barcelona, o Daniel Alves, por isso. Entendo que ali tinha uma outra questão financeira muito maior, muito mais difícil, mas demonizaram o Daniel Alves dentro de São Paulo. E olha, meio que... Ele ajudaria hoje, Eugênio? Com certeza. Meio que coincide com a saída dele essa queda paulatina do time no campeonato. Não é assim, saiu, foi embora. Despencou. Não, mas o time começa a se entregar aos poucos. Mas tem a ver com a saída dele ou ele seria um bode expiatório mais fácil? Ele seria um bode expiatório fácil. Se tivesse assim, ele seria, assim, para ele estaria apontada a guilhotina, né? Sou cabeça aqui, vamos precisar, tal. Agora, eu preciso destacar também que, apesar de entender a liderança do Daniel Alves, as últimas declarações dele, ele parecia que ele estava fazendo um favor imenso jogando com a camisa do São Paulo. E eu sei que aí é problema administrativo. Eu sei que a direção também não cumpriu com tudo que tinha combinado. Se ele estivesse no São Paulo agora, ele ia estar na seleção. Provavelmente. No sentido de dedicado à seleção brasileira. Lembra? Que ele estava sempre assim, jogava pela seleção e descansava no São Paulo. Sim, sim. Não sei se ele seria convocado, claro, mas... Tem toda uma questão extra-campo, relacionamento, personalidade dele nessa questão de cobrar, e eu acho que ele, profissional, tá certo em cobrar, o que foi combinado com ele tem que ser feito. Claro. Mas eu acho que dentro de campo, essa voz de comando ele tinha. E está sendo uma ausência. Edu, obrigado, viu? E contra o Palmeiras não vai ter também o Caleri, né? Que é uma figura importante aí. Valeu, Edu. Até. Valeu, Caleri que até soltou uma nota ontem pedindo desculpas, né? Meio que assim, aquela confusão de excesso de vontade para mostrar raça, e ele ontem teve um excesso de vontade acima do previsível, do que se queria, e acabou sendo expulso. O Arboleda deve voltar, deve dar uma melhorada aí na zaga, e tem as voltas do Nestor e do Gabriel Sara, o Sara provavelmente como titular. Vamos ver o que o Rogério vai aprontar aí para o jogo de quarta-feira no Allianz Parque. Tem um retrospecto terrível do Rogério no Allianz Parque, terrível, mas amanhã eu falo mais sobre isso. É terrível, um dos piores da história de todos que já jogaram no Allianz Parque. E só um detalhe, se o Flamengo faz mais um gol ontem, o São Paulo, no mesmo ano, teria as suas 2 piores goleadas da história no Morumbi. A pior, por enquanto, ainda é aquela do começo do ano, 5-1 para o Internacional, ainda o Diniz no comando. Se ontem o Flamengo dá uma caprichadinha, faz mais um, 5-0, seria o pior resultado da história do São Paulo no Cícero Pompeu de Toledo. Boa sequência, eu volto aqui no Sport Center da tarde. Valeu, Edu. Você volta então, tá? No Sport Center da tarde e amanhã também, pra gente falar dessa questão toda aí do São Paulo também e do Ceni no Allianz Parque. Agora é o seguinte...